prova de que a gente abandonou a categoria partidária é a própria emergência do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele foi presidente do Brasil sem partido. Um partido pequeno que tinha um senador, que era o PSL, que ele entrou nos 45 do segundo tempo. Com isso, ele elegeu um monte de deputado. Ele tinha, até quantitativamente, mas ele não conseguiu fazer base partidária. Ele saiu do PSL, enfim. O Bolsonaro, como uma figura, uma liderança carismática, tentou exercer liderança sem partido. E eu diria que, do ponto de vista estratégico, se eu fosse conselheira dele, eu ia dizer, olha, isso vai dar errado. Porque se imaginou que não era necessário. Só que, assim, a força, as pessoas atribuem muito o PT ao Lula. Mas o PT, ele é uma máquina partidária meritocraticamente muito eficiente, muito capaz. E ele não tem o centralismo de, por exemplo, rachar na divergência. Há um guarda-chuva complexo que une, em alguma medida, essas divergências. E que acaba conduzindo os caminhos da esquerda brasileira. No caso, a direita, a formação de uma identidade de direita vem em reação a uma época de, digamos, apaziguamento dos partidos. O momento Lula, apesar de ter sido aquele momento em que todo mundo dizia a esquerda chegou ao poder, uma esquerda verdadeira, também foi uma época de apaziguamento dos partidos, né? Porque o Lula tinha muita popularidade e assim por diante. Mas, no caso, esse apaziguamento dos partidos realmente desconfigurou, digamos, esses elementos ideológicos importantes para a identificação das pessoas. E hoje a gente vê, eu acho que, entrando no assunto em si, né, que é a direita brasileira, muitas pessoas atribuem ao Bolsonaro o centro desse debate da direita brasileira. A minha hipótese é que, vamos dizer assim, a formação de uma identidade de direita no Brasil não tem o Bolsonaro como fim. O Bolsonaro foi só um meio, digamos assim, de um elemento latente em uma sociedade em um momento de desgaste de um governo que estava há muito tempo no poder. É normal o governo se desgastarem. E aqui não só foi normal, como teve elementos específicos que fez o PT se desgastar. Então a reação a isso foi a formação, sim, de uma identidade de direita que as pessoas acham que se restringe à identidade bolsonarista. Inclusive, eu lembro de ter falado em 2018, eu lembro em rodas de conversa com os amigos, eu tenho muitos amigos que se consideram mais à esquerda, e eu dizia assim, olha, eu tenho muito receio de que esse remédio amargo que a direita ali vai tentar eleger o Bolsonaro, fazer um mau governo e acabar, vamos dizer assim, acabando com a chance, queimando um pouco o filme da direita, né? A gente tem uma experiência direita que é ruim e acaba criando um crivo de que, olha, como a direita não funciona. Então, eu lembro que eu tive esse receio, e se a gente pensar na prática, foi o primeiro presidente eleito que não conseguiu a reeleição. Ele não conseguiu ter a força de... Porque não tinha partido. Não... E outra coisa que não teve também. E muito por causa do próprio eleitorado, né? Ele se elege com um discurso anti-status quo. Então, quanto toma lá da cá, ele vai ter tomadas de decisões de ministros técnico, enfim. E tudo bem. Inclusive, eu entendo essa dilema, essa demanda, né? Ministros técnicos, enfim, a consideração que a política, ela, em alguma medida, ela leva as coisas muito mais para interesses particulares do que para tomadas de decisões científicas e sérias. Mas, quando o Bolsonaro ele não faz a coalizão, ele não obedece, digamos assim, os condicionantes do presidencialismo de coalizão, ali ele decretou a pá de cal no... O problema dele, já no primeiro mês. Eu tenho... Na época eu escrevia do mercado financeiro para... qual era o nome da empresa? North Research. E eu me lembro de falar isso. Não sei se esse texto ainda está na internet, mas eu me lembro de falar isso. Gente, por mais que tenha ali uma massa militante que se identifica com o Bolsonaro e quer que ele não negocie com o Centrão, assim, o resultado disso não vai ser legal. E eu não tô olhando, eu tô olhando de uma maneira, tentando ser o mais, de uma perspectiva teórica realista, né? De como as coisas são e não como elas deveriam ser. Então, por mais que
como as coisas são, não isenta, por exemplo, questão de valores, de boas intenções e a discussão moral que a gente pode fazer, mas antes de qualquer coisa, existem condicionantes. Então, no momento em que eu acho que eu não sei se foi isso internamente, a racionalidade, mas se valeu de uma legitimação, uma legitimidade popular que se tinha, quis corresponder a essa legitimidade popular, mas sem fazer a política real. E assim, eu não falo isso como eu disse, eu realmente, eu não consigo ser idealista de achar que a condução da política é meramente por ideias. A política, ela é uma arte de administração de interesses. Interesses que podem ser escusos, como podem ser, inclusive, legítimos. Né? Não há como excluir a dinâmica do interesse da política. E eu acho que naquele momento, ele como alguém que veio já de um lugar outsider da política, com um partido disfuncional que tinha acabado de ser formado em torno do nome dele, sem a construção de partido e de máquina partidária, sem a possibilidade de fazer a política principalmente dos municípios, porque isso é... As pessoas, às vezes, elas me perguntam por que um partido de centrão, que não tem ideologia, por exemplo, por que uma pessoa vota em alguém do centrão? Porque essa demanda por ideologia, ela é restrita principalmente a um indivíduo de classe média da cidade, mas acho que, inclusive, o campo está formando uma espécie de identidade também ideológica, isso é interessante analisar. Mas, de fato, a política do interior não corresponde a esses signos de esquerda e direita tão claramente, ou ainda socialismo, liberalismo, conservadorismo. Então, a política, ela também é uma política das relações. Então, quando alguém, mesmo que com a força ideológica, ela se nega a fazer essa política de base, e essa política de coalizão e de negociação, na época achando que isso era imoral, mas isso é político, né? Quando as decisões estão indo para o lado da coerção e da força, é porque se abandonou o espaço que era o espaço de negociação, que era o espaço da política. Então, quando a gente vê a política como algo imoral, que não pode ser feito, que não pode ter negociação, que não pode ter coalizão, o que acontece? Bom, a única forma de fazer as coisas vai ser por meio do cacetete. Você né? abriu campo para arbitrariedade. Só vai ser pela arbitrariedade, não tem o que fazer. Então, acho que agora estamos recuperando, acho que uma noção de partido. Estamos recuperando uma noção de importância, por exemplo, de um legislativo na condução dos interesses, na representação, pelo menos, das pessoas. Estamos entendendo que, existe um valor em votar no legislativo que nos anos 2000 parecia não ter. Né? A gente se preocupava mais com a eleição executiva do que no caso legislativo. Tudo isso vai trazer essa discussão de, tem que fazer partido. E eu acho que a esquerda ela é mais madura nesse sentido.